Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 30 de abril de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. E vamos às notas de reportagens que marcam a atualidade nacional. Começamos mesmo pela zona norte do país, em que cerca de 50 supostos naparamas renderam-se e entregaram-se às autoridades governamentais na sede do posto administrativo de Mutual, no distrito de Malema, na província de Nampula. Há 4 meses que no posto administrativo de Mutual e distrito de Malema não se registra a tranquilidade devido à presença de homens intitulados por naparamas que criavam terror no seio da população e enfrentam as autoridades usando instrumentos contundentes. Estes decidiram devolver a tranquilidade à população, para isso entregaram-se diante ao governador da província Eduardo Abdullah e à população. Estes afirmam que a sua motivação era legítima porque protestavam contra a exclusão social. Reconhecemos com pesar que as ações cometidas ultrapassaram os limites de ordem e dos respeito e que pessoas inocentes sofreram em consequência disso. Por isso, pedimos de coração aberto perdão a toda a população, autoridades legítimas e todos os que foram ofendidos. Na ocasião, fizeram pedidos ao governo. Implementação de um aviário de grande escala. Ponto número 2. Introdução de agricultura e industrial. Ponto número 3. Construção e reabilitação das escolas. O governador da província prometeu observar os pedidos para dar provimento dentro da governação provincial. E nós vamos trabalhar juntos. E aqueles pedidos que estão aqui feitos, caso a caso, vamos avaliar, mas é preciso que as pessoas que vêm investir tenham confiança. Porque as pessoas agora estão com medo de investir em Mutual, porque aqui dizem que há naparamas e não sei quantos. Nós vamos fazer programas de forma que aquilo. Mas não vai acontecer, não é eu sair daqui dizer que amanhã já tem emprego. Não. Isto vai levar o seu tempo. Estão a passar empresas que estão a fazer estrada, vamos negociar com eles, mas também quero levar alguns de vocês para ir para os centros de formação. No total, são cerca de 50 homens e, curiosamente, alguns são provenientes de Cabo Delgado e não se sabe se estão em Mutual desde dezembro ou mais tempo. Amos Manuel Cortez Sumulha, da capital do norte do país, Nampula. Enquanto em Nampula, supostos naparamas se rendem, já no centro do país, 3 jovens na cidade de Beira morreram esta quarta-feira por consumo de álcool sem se alimentarem no bairro de Vila Massane. Os moradores do bairro da Vila Massane acordaram em pânico ao deparar com o corpo de jovens sem vida, supostamente por consumo de bebidas alcoólicas caseiras denominado NIPA, sem se alimentar. Quando eu saio para fora, me deparo com essa situação. Daí, acordei minha tia. Quando eu acordo, disse, vai procurar chopela na estrada. Enquanto meu vizinho do outro lado tentou dar papa. E quando eu volto com a chopela, encontro que a pessoa já estava sem vida. Então esse jovem desde muito consumia bebidas alcoólicas? Consumia em muitas casas onde se vende, não só aqui. Né? Por isto morreu sem comer? Morreu sem comer. Muito triste mesmo. A pessoa que vivia conosco, convivia conosco. Por esta manhã acordar assim, né? Nós já não temos força aqui. E desde amanhã não fizemos nada mesmo, estamos preocupados por ele. Este não é o primeiro caso que acontece na cidade da Beira. Desta vez aconteceu no bairro de Vila Massane, em que um jovem consumiu bebidas alcoólicas sem se alimentar. No entanto, os pais encarregados de educação apelam ao jovem ao consumir bebidas alcoólicas a comerem. É comer, beber, ou beber, comer, só isso, mais nada. Muito mal não comer. A primeira coisa é comer, depois você beber. Não pode se preocupar com bebida sem comer. Bebida faz bem, mas faz mal também. O que nós apelamos é que jovens, qualquer um que bebe ou que consome bebida alcoólica, que devem comer antes de bebida. Para o Fernando João, chefe do posto administrativo de Nhamizo, a situação que aconteceu é bastante triste, pois também desencoraja o consumo de álcool sem comer. Para nós, como posto administrativo de Nhamizo, é triste. Não só este corpo, mesmo hoje, ao nível do posto administrativo de Nhamizo, temos 3 corpos sem vida. Começando para o 16º bairro, são 2 corpos, segundo a informação que temos.
E 22º bairro Matador, Chapa 60, também achamos um corpo sem vida dentro da vala de drenagem. Neste momento está lá o secretário do bairro, chefe do quarteirão, a fazer diligência do modo que remove o corpo para a casa mortuária. Assim estamos à espera dos colegas da Cernic para poder vir fazer a perícia e daí removemos o corpo para o Hospital Central. Não sabe o que teria acontecido, mas para nós é triste, não é? O que nós temos a dizer é aconselhar os jovens quando querem consumir qualquer álcool, qualquer bebida alcoólica. É importante que a primeira coisa é manter-se o estômago cheio, do modo que suporte o álcool, sobre pena que termos essas situações quase em todos os bairros da cidade da Beira. Do bairro de Vilamaçane, cidade da Beira, as imagens são José Abilho, Mendes Mundai, província de Sofala. O Instituto da Propriedade Industrial realizou na passada terça-feira a cerimônia de investidura do 4º curso de habilitação de agentes. Durante a cerimônia, a secretária de Estado da Indústria, Custódia Pound, destacou que este programa reflete o compromisso do Estado moçambicano em formar profissionais competentes e éticos. Ela sublinhou que, para se tornar agente da propriedade industrial, é necessário assumir um compromisso com o desenvolvimento nacional e com a valorização do conhecimento. A realização do 11º curso da propriedade industrial, bem como a qualidade da formação proporcionada, refletem o compromisso do Estado moçambicano em dotar o país de profissionais capazes de assegurar a proteção e valorização do conhecimento, da criatividade e da inovação, fatores incontornáveis do processo de transformação da nossa economia e de inserção no comércio global. Esta cerimônia marca o culminar de um processo ou percurso exigente, mas também o início de uma missão nobre e de grande responsabilidade. Ser agente da propriedade industrial é assumir um compromisso. É um compromisso com a ética, um compromisso com o profissionalismo, um compromisso com o desenvolvimento nacional. Custódia Pound reforçou ainda que o programa estimula a ciência, a tecnologia e a proteção das criações, assegurando que as empresas concorram com dignidade e justiça. O nosso ordenamento jurídico, através da própria Constituição da República, consagra a importância do incentivo à ciência e à tecnologia, à proteção das criações intelectuais e à valorização da cultura moçambicana, pilares sobre os quais deve assentar o nosso progresso. Ao proteger a propriedade intelectual, estamos a proteger o gênio criador dos nossos cidadãos. Estamos a estimular a pesquisa e a inovação e também a fomentar o empreendedorismo e a criar condições para que as nossas empresas concorram com dignidade e justiça nos mercados nacional, regional e global. Por sua vez, Absalão Manjato observou que muitos autores acabam por não ter os seus direitos protegidos devido ao desconhecimento da legislação sobre propriedade industrial. Direitos da propriedade industrial, pois tem havido muitas criações, muitas inovações, mas que por falta de conhecimento da própria lei, do próprio sistema de registro, os autores dessas invenções acabam tendo os seus direitos de propriedade industrial não protegidos por falta de registro. E uma vez não protegidos, podem ser vítimas de uso abusivo por terceiros, vítimas de uso não autorizado ou não consentido por quem é titular desses direitos. Então, só através desse registro é que se garante esta proteção. Nós sabemos, estamos aqui no fim da formação. Tratando-se de uma formação que nos permitiu adquirir novos conhecimentos, nós temos que aplicar estes conhecimentos para o saber fazer, sairmos do campo teórico, dos conceitos que nós adquirimos na formação para aquilo que é a prática, aplicando esses conhecimentos para a proteção dos direitos dos particulares no geral. Lúcia Macuacua, agente da propriedade industrial, expressou a esperança de que, com esta cerimônia, mais pessoas possam conhecer e beneficiar-se dos serviços prestados pelo IPE. Espera-se uma nova persona no sentido de divulgar aquilo que é o IPE, porque muitas pessoas na nossa sociedade não têm conhecimento desse instituto. Só para terem ideia, há muitas invenções que não estão patenteadas. As pessoas inventam grandes coisas, mas não ficam patenteadas. Igualmente para as marcas, muitas marcas são falsificadas e nós, como agentes da
propriedade industrial temos o dever de ajudar a divulgar a informação de qual é o papel do IPE. Então, daqui para frente, nós temos esse desafio e isso vai ajudar aquilo que é o desenvolvimento de Moçambique, acima de tudo. Desenvolvimento, digo, econômico. Em outro contexto, o presidente da República, Daniel Chapo, apresentou na passada segunda-feira um balanço positivo dos 100 dias da sua governação. Por outro lado, a analista Thelma Yolanda afirma que não se deve divulgar informações que não correspondam à verdade. Ao completar os primeiros 100 dias de governação, Chapo sublinhou avanços em várias áreas, mas Thelma Yolanda alerta que qualquer relatório deve basear-se em evidências concretas. Yolanda salienta que, ao usar o exemplo dos profissionais da saúde, é preciso mostrar dados que reflitam fielmente a situação real dos serviços e não apenas argumentos políticos. Do ponto de vista político, é normal dizer que fez um balanço positivo na governação dos 100 dias. Mas, do ponto de vista material, nós trabalhamos com evidências. Então, o que os profissionais de saúde manifestam é aquilo que reflete a realidade. Então, temos que olhar aqui dois polos. Tem o polo político, que é o que o presidente trouxe. Temos aqui o polo da realidade. Posso até dizer que no seu planeamento ou no relatório que ele recebeu e leu, é tudo positivo porque ele trouxe um relatório bonito, um relatório perfeito. Mas o que reflete a positividade é a prática. E acho que não preciso tirar aqui alguma opinião a respeito. A opinião é aquela que nós conseguimos ver dia após dia, que é esta manifestação dos médicos e de outros profissionais de saúde e de educação sob as horas extras, sendo que o presidente trouxe aqui uma abordagem diferente. Assumo que estamos aqui a trazer uma informação em parte verdadeira e em parte politizada. Na mesma linha, a analista defende a implementação de mecanismos de verificação e transparência para garantir que as informações divulgadas ao público moçambicano não contradigam os factos, sob o risco de alimentar manifestações que podem comprometer a consolidação de um Estado democrático. Para a política moçambicana, eu diria que deve-se pensar nas formas de abordagens que o presidente traz ao público, porque não podemos trazer informações que contradizem a realidade. Temos que também buscar resultados palpáveis, temos que trazer evidências. Eu acho que não é pecado nenhum trazer uma informação de, por exemplo, conseguimos pagar o 13º salário, mas por agora, o governo está a envidar esforços para pagar as horas extras em falta. Este tipo de informação é uma informação que não vai ser de agrado total, porque espera-se que todos os funcionários sejam pagos, mas é uma informação que não vai criar nenhuma convulsão social. Falo isto porque, para quem é da área e ouviu que o governo já não está em dívida consigo, sabendo que está em dívida, isto pode criar uma onda de manifestações que não é o que se pretende no momento, porque estamos a tentar criar um espaço com um terreno fértil para a construção de uma paz consolidada, para a construção de uma democracia consolidada, para um Moçambique melhor, que tenha uma coesão social, que tenha valores morais reconstruídos, porque já estamos a atravessar um momento de um Estado que não se sabe se realmente é um Estado democrático ou de uma anarquia mascarada. Já no centro do país, políticos e académicos em Quilmane afirmam que os 100 dias da governação do presidente da República, Daniel Chapo, deveriam ter sido mais impactantes e apelam para ações que se reflitam no bolso dos moçambicanos, não apenas em projetos de curto prazo, mas também a longo prazo.
As nossas fontes têm vários entendimentos dos aspectos que deveriam ser considerados como principais ou mesmo os primeiros deste ciclo de governação, que seria a criação de estratégias de empregabilidade e redução dos aspectos financeiros dos moçambicanos. Os progressos de entendimento com empresas multinacionais com vista a garantir os grandes desafios, como é o caso da produção agrícola, a metalurgia, entre outros. O que é que nós estamos a dizer? Neste momento que estamos a falar, de janeiro para cá, a reclamação do povo moçambicano é emprego, fome, para satisfazer ou corresponder que era a expectativa do povo. Outras coisas podem vir e poderiam vir, mas enquanto não resolver este problema, o povo não vai sentir que houve algum cumprimento dos 100 dias. Primeiro, eu acho que temos que ser sinceros, as expectativas não foram de acordo com a realidade. Estamos a viver uma encenação de uma paz que não traz tranquilidade ao povo que trabalha diante de outros movimentos políticos. Ainda há perseguição, há assassinatos e ainda há hipocrisia de circular a chama da unidade. Então eu acho que isso é uma insanidade da parte da liderança, porque estamos a ver 100 dias de perseguição, que em algum momento também há uma tendência de inflação de alguns produtos pelo fator simples como o alto custo de vida. Estamos a falar de matérias básicas que tinham que reduzir como havia previsto, mas não traz impacto na realidade da nossa sociedade, porque ainda sentimos o desgaste, principalmente sobre os atrasos de salário. É triste ver um país com uma lei bonita, mas com salários atrasados, e isso reflete no bolso de cada moçambicano. Bruno Dramus e Jonathan Selimani, políticos, avançam de alguns aspectos e algumas iniciativas já em curso, como é o caso do multipartidarismo, na qual ainda se vê os membros de outros partidos como os de fora do processo de governação. Avançam também de aspectos cruciais que devem garantir bons princípios de governação. E os 100 dias também trazia um novo semblante da história política de um jovem a liderar um país, porque eu acredito que é o semblante que trouxe na imagem da Frelimo, pelo que sei na história, é um dos mais novos presidentes. Esperávamos que trouxesse alguma mudança radical sobre o cenário das oportunidades de jovens para jovens, oportunidades de emprego, a sustentabilidade dessa camada pensante que hoje já é formada, mas não é enquadrada. Queríamos ver soluções concretas sobre o respeito pelas diferenças, o multipartidarismo, se viver o espírito de cidadania, da inclusão. De empregar várias pessoas a vários níveis com o saber fazer, e outros também estariam a ser capacitados para poder responder à mão de obra exigida pelas multinacionais. Este seria o primeiro ponto, porque é só o empregador, é só o setor privado que pode dar emprego às pessoas, e essas pessoas tendo emprego, podemos trazer sim, respondemos com a preocupação do povo moçambicano. E outra parte, nos 100 dias o governo deveria se preocupar em começar a fazer o levantamento, começar a negociar com os investidores internacionais para incentivar a agricultura familiar, que é para resolver o problema da fome e da comida. O atual custo de vida, aliado à falta de oportunidades de emprego, podem colocar em causa os progressos de democratização no país, segundo as nossas fontes. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique e o Business Outreach realizaram nesta quarta-feira a 19ª edição do Economic Briefing, com um Banco Mundial voltado ao setor privado. Num cenário marcado por desafios macroeconômicos e expectativas de recuperação, o presidente da CTA, Agostinho Vuma, afirmou que a atividade econômica no primeiro trimestre de 2025 registrou um crescimento de 50% para 51% em comparação com o último trimestre do ano transato. Do ponto de vista macroeconômico, destacamos uma ligeira aceleração da atividade econômica durante o primeiro trimestre, com o índice do ambiente macroeconômico subindo de 50% no trimestre de 2024 para 51% no presente trimestre.
Vuma acrescentou que, embora a economia moçambicana se mantenha saudável, continuam a existir riscos, especialmente devido à dependência das importações e aos impactos das calamidades naturais que afetaram negativamente o setor agrícola. Destacou ainda que o Banco de Moçambique tomou medidas para estimular a economia empresarial com a redução da taxa MIMO de 11,75%. A inflação manteve-se estável em torno de 3,34% e o Metical mostrou alguma resiliência. Contudo, os riscos inflacionários persistem devido ao encarecimento das importações e os impactos de calamidades naturais no setor agrícola. O Banco de Moçambique manteve uma política monetária expansionista, reduzindo a taxa mínima para 11,75%, visando estimular a nossa atividade econômica. Por sua vez, Olamide Harrison, representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, alertou que a economia global entrou numa nova era de incertezas. Referiu que o comércio internacional tem apresentado uma fraca contribuição para o crescimento e que se espera que o processo de deflação continue a afetar o desempenho econômico global. A economia global parece ter entrado numa nova era em meio a tensões comerciais e alta incerteza política. O crescimento global provavelmente desacelerará este ano, com menor contribuição do comércio internacional, contudo, permanecerá bem acima dos níveis de recessão. Embora as previsões para a inflação global tenham sido revistas em alta, espera-se que o processo de desinflação continue. Delegados políticos distritais do MDM ameaçam abandonar aquele partido por falta de valorização. A saúde do Partido do Galo na província de Inhambane não é das melhores. Daniel Macaring é delegado político deste partido no distrito de Vilanculo e procurou a imprensa para se queixar das injustiças que são protagonizadas no seio do partido e acusa Nelson Almeida, o delegado político provincial, como o principal causador das injustiças. O membro do partido, como membro do partido, não tem salário. A saúde do Partido do Galo na província de Inhambane não é das melhores, procurou a imprensa Daniel Macaring, quase que é delegado político deste partido no distrito de Vilanculo, que procurou a imprensa Nelson Almeida a se queixar das injustiças que são protagonizadas no seio do partido e acusam. Eles, aqui na Machixe, ocupam os lugares nos órgãos eleitorais e pegam em membros daqui da Machixe, enviam para Inhassoro. Tem provas disso, evidências. Enviam para Govuro, enviam para Funhalouro. Tenho provas, evidências disso. Então, há aqui algum clientelismo. Para além de injustiças, Macaring queixou-se também da falta de valorização, daí que pediu um encontro urgente com as estruturas máximas do partido para a resolução do problema. E caso isso não aconteça, segundo Macaring, todos os delegados políticos distritais ameaçam abandonar o partido. Não consubstancia crime um membro de um partido que se sinta desvalorizado abandonar esse partido e ir para um outro partido onde se sinta valorizado, onde se reflita e, acima de tudo, onde ele acredita que, por esta via, nós vamos conseguir o que queremos, que é o bem-estar social, que é segurança, que é boa governação, que é igualdade, que é liberdade. E é por esta causa que o presidente Davis Simão lutava. A nossa equipa de reportagem poderá dar continuidade neste assunto para trazer os pronunciamentos de Nelson Almeida, o delegado político provincial do partido MDM na província de Inhambane. O distrito de Rapalo, na província de Nampula, celebrou no último final de semana 40 anos da sua elevação em categoria de distrito. Os residentes dizem que o governo ainda tem muito por fazer, pois consideram que o distrito está esquecido.
O distrito Tirapali, em Nampula, celebrou na última sexta-feira 40 anos na elevação à categoria do distrito. Os residentes daquele distrito que falaram na nossa equipe de reportagem dizem que o governo tem muito o que fazer porque o distrito está esquecido. Não vou falar que existe a decadência de água porque não há. Água há suficiente, mas há falta de canalização. E também eletricidade nos postes também. Porque quando alguém, ou nós jovens, quando passeamos de noite, há muitos perigos que nós podemos enfrentar por causa da falta de iluminação. Então é necessário, é muito crucial que tenhamos algumas luzes nos postes, nas estradas ou mesmo em qualquer lado. Deixo a mensagem de que, como vem feito desde há muito tempo, continue se esforçando para que melhorem cada vez mais, para que se superem cada dia que passa. Eu, como residente e natural de Carapali, e dizer que, na verdade, o nosso distrito está a mudar, está indo num nível diferente daquilo que a gente vinha tendo antigamente, falando da estrada, falar da rádio, falar do desenvolvimento em si, aqui no distrito. Está uma mudança. A mensagem que eu tenho a deixar para o governo de Rapali, dizer que nós, como a população de Rapali, estamos confiantes no governo e dizer que o governo deve fazer mesmo o seu esforço para que o nosso distrito venha mesmo a alcançar aqueles níveis no topo para que futuramente Rapali seja um distrito municipal. Enquanto o governo do distrito, em representação do administrador na sua intervenção, disse que o distrito sofreu nas manifestações pós-eleitoral e o ciclone Jude destruiu várias residências privadas, assim como do Estado. As manifestações violentas pós-eleitorais que direta e ou indiretamente afetou o crescimento do nosso distrito. Como distrito, tivemos um total de 583 infraestruturas destruídas. Só para destacar, 5 secretarias de localidades, 2 residências oficiais de chefes dos postos administrativos, entre infraestruturas privadas e públicas. Queremos desde já desencorajar esses atos que só retardaram o desenvolvimento do nosso país, em particular o distrito de Rapali, com muito sacrifício conquistou essas realizações. Apesar dos desafios previstos nos próximos tempos, construção de uma barragem denominada Macus, na localidade de Nacuia, que vai abastecer a província de Nampula, sobretudo o distrito de Nampula e Rapali, e uma parte da província de Cabo Delgado. Em carteira estão os projetos de construção da fábrica de varão em Nicoloma, no posto administrativo de Rapali, projeto de construção da fábrica de cimento no posto administrativo de Namaíta, a construção da fábrica de processamento de mandioca na localidade de Peone, no posto administrativo de Namaíta. Estes e outros empreendimentos completam o foco de avanços econômicos e sociais no distrito. Hoje, celebramos o 40º aniversário de elevação à categoria de vila. Por isso, o nosso apelo reside em tudo fazermos para voltar contra tudo que nos faz desunião, contra tudo que nos impede a progredir e assumirmos a nossa própria história. E para manter nas imagens, é de Fernando a partir do distrito de Rapali. O porta-voz do Ministério da Educação, Silvestre Dava, avaliou o estado do ensino em Moçambique, destacando que a escassez de recursos financeiros continua a ser um dos maiores desafios do setor. No contexto em que o sistema educativo moçambicano enfrenta múltiplas dificuldades, desde infraestruturas precárias à escassez de materiais escolares, Silvestre Dava revelou que a falta de recursos tem impactado diretamente nas condições de ensino. Referiu a existência de turmas que ainda funcionam ao ar livre e acrescentou que cerca de 3.000 crianças continuam sem carteiras escolares. Há vários desafios que o setor tem enfrentado. Podemos citar alguns e tem a ver com as intempéries que se abatem continuamente sobre o nosso território. Nós construímos infraestruturas e no dia seguinte aparece o ciclone, arrasa com parte da nossa rede escolar e tivemos um fenômeno a partir de outubro do ano passado
que nós próprios também contribuímos para a destruição daquilo que é o nosso tecido em termos de rede escolar. Portanto, há este desafio a enfrentar, mas não podemos deixar de referir que temos igualmente o desafio de recursos financeiros. Seria muito bom que efetivamente tivéssemos recursos para toda aquilo que é toda a nossa programação em termos de infraestrutura fosse concretizado, mas como se pode calcular, temos ainda, portanto, necessidades com relação aos recursos financeiros para realizarmos na totalidade aquilo que é o nosso sonho em termos de cumprimento das nossas metas. Certamente que não estamos satisfeitos, porque ainda temos um número significativo de crianças que estão sentadas no chão, aproximadamente 3.000 crianças que ainda se encontram sentadas no chão. O nosso desafio, como disse, continua a ser de juntamente com os nossos parceiros, trabalharmos no sentido de conseguir colocar carteiras para todas as crianças. E isto eu dizia que passa necessariamente por conseguirmos construir um número de salas de aulas que possa corresponder a todos os alunos. Temos ainda o desafio de turmas que funcionam ao ar livre. Logo, teremos aí nessas turmas alunos que não têm efetivamente carteiras. Relativamente às intempéries que afetaram as zonas norte e centro do país, o porta-voz informou que 139 escolas e 5 serviços distritais de educação, juventude e tecnologia sofreram danos. Para a sua recuperação, são necessários cerca de 75 milhões. Assinalamos aqui o número de escolas que foram afetadas, que foi de 139 escolas, e nestas escolas tivemos, portanto, a destruição de 178 salas, 47 blocos administrativos, tivemos ainda 2 salas de informática afetadas, 36 casas de professores e também tivemos, portanto, 5 serviços distritais de educação, juventude e tecnologia também afetados. Isto relativamente às intempéries que se abateram sobre o nosso país, nomeadamente nas províncias do norte e centro do país. Em relação ao montante que nós precisamos para repor esses danos, estamos a falar aproximadamente de 75 milhões de meticais para vermos a nossa rede escolar reposta, incluindo as casas de professores e serviços administrativos de nível distrital. Quanto ao ensino de línguas estrangeiras, Dava esclareceu que o governo não está a implementar o ensino de mandarim no sistema de ensino. Apenas o inglês e o francês estão oficialmente incluídos, sem perspectivas de introdução de outras línguas no futuro. O governo não está a implementar o ensino de mandarim nem outra língua estrangeira, para além do inglês, que já está no sistema, já está no currículo, e o francês, que também está no currículo. Não há, neste momento, qualquer perspectiva de introdução de mais uma língua estrangeira. Circulou nas redes sociais, por erro de algum órgão de comunicação social, que, cobrindo a assinatura do memorando de entendimento entre o Instituto Confúcio e 2 escolas secundárias, interpretou como sendo intenção do Ministério a introdução do mandarim. Não há qualquer intenção. A introdução de uma disciplina no currículo passa necessariamente
pela revisão curricular, que não está neste momento a acontecer nestes moldes de introdução de nova disciplina. E é com o setor da educação que nós damos por encerrada esta edição do Telenotícias, com a promessa de voltar amanhã com mais notas e reportagens para si. E a esta hora, resta-nos apenas desejar que o caro telespectador internauta tenha uma noite de quarta-feira abençoada. Até amanhã, fique bem.